Agora vamos ver um recurso muito importante também que provavelmente você vai utilizar nos seus apps, que é o Snack Bar. Quando eu clicar aqui em abrir Snack Bar, ele vai abrir essa área aqui, ó. E aqui você vai ter uma opção para você clicar no botão para poder fechar aqui o seu aplicativo. Então esse Snack Bar, ele é tipo Toast, só que aqui você pode colocar uma ação nele. Você pode colocar esse Snack Bar com o tempo para ele abrir e fechar sozinho. Você pode colocar com o tempo para ele ficar aberto e não fechar. E também você pode colocar um botão para fechar o Snack Bar. Então você pode abrir, clicar em fechar e aí ele vai fechar o app automaticamente. E para fazer esse Snack Bar, eu quero que você crie um projeto aí chamado Snack Bar e faça esse layout que você está vendo aqui. Coloque dois botões, um botão para abrir Snack Bar, outro botão para fechar. E aí você pode também colocar os IDs, esse botão abrir. Eu escolhi aqui botão abrir e aqui botão fechar. Após criar esse layout, que você já criou, você deve ter criado perfeitamente, né? Você vai vir aqui em Activity e aí você vai criar dois atributos. Um atributo button com botão abrir e outro atributo Snack Bar com Snack Bar. Então aqui você tem o botão abrir e o botão fechar, aqui nesse atributo button. E aqui no Snack Bar você tem a nossa Snack Bar. E aí depois que você criar esses atributos, você vai vir aqui no onCreate. Vamos dar um Enter, né? Depois do Set Content View. E aí nós vamos fazer as referências, né? Então o botão abrir, ele vai procurar o ID botão abrir, né, que nós colocamos bem aqui. O botão fechar, ele vai pegar o ID do botão fechar, tá? Que nós colocamos aqui. E aí nós vamos agora criar o nosso listener, né, para o botão. Quando a gente clicar no botão abrir, ele vai abrir nosso Snack Bar. Então nós vamos utilizar o botão abrir ponto set click listener. Aí você vai digitar o new e aí automaticamente ele já vai criar essa expressão aqui, né? Então basicamente a gente vai digitar button abrir ponto set on click listener new e aí só é dar um enter aqui, pronto, já está criado. É só a gente colocar a nossa tarefa aqui, né, para poder abrir o Snack Bar. E a tarefa para abrir o Snack Bar é essa daqui, tá? É essa daqui. Então esse daqui é todo o texto que nós precisamos para customizar o nosso Snack Bar. Então eu vou colocar ele bem aqui. E eu vou até excluir aqui esse botão abrir. E aí vamos ver o que é cada coisa aqui, tá? Então aqui nós temos aqui o nosso Snack Bar, tá? Que nós criamos bem aqui. E aí esse Snack Bar ele vai receber, tá? Aqui você pode ver que nós temos aqui essa classe Snack Bar, né? Ponto make, tá certo? Então assim que a gente faz nosso Snack Bar, a gente usa a classe e usa o ponto make. E aí a gente dá uma série de atributos. O primeiro atributo que a gente oferece para ela é essa view aqui, ó, tá? Essa view, esse parâmetro view, esse v aqui nós colocamos, tá? Lembrando que você pode também alterar essa letra aí. Depois você bota a mensagem, tá? Então aqui eu vou botar, por exemplo, botão pressionado, tá certo? Botão pressionado. E depois você coloca a duração do seu Snack Bar. Então tem 3 durações aqui, ó. Tem um indefinite, que ele fica direto lá, ele não sai. Tem um long, que é um tempo maior, e tem um short, que é um tempo mais curto. Ele abre e fecha rapidamente, quase não dando para ver direito. Então eu posso, por exemplo, aqui deixar ele em indefinite.
E agora, depois disso aqui, a gente vai utilizar o ponto setAction, né? A gente vai fazer encadeamento com esse método setAction. E aí esse setAction ele vai... É aqui que nós vamos colocar nossos parâmetros para poder executar o nosso snake bar, tá? Então olha só, aqui por exemplo, o primeiro parâmetro que a gente vai colocar vai ser esse fechar, né? Que vai ser a mensagem lá do botãozinho que nós vamos clicar para fechar. E aí depois nós vamos utilizar o new.viewOnClickListener e automaticamente ele já vai abrir para mim aqui essa interface, tá? E aqui nós vamos executar a tarefa. Aqui dentro nós vamos executar a tarefa, tá certo? Dentro do public void onClickView v, né? Nós temos aqui esse atributo. Nós vamos executar a tarefa. Qual é a tarefa? O que eu escolhi aqui, né? Foi o finish, tá? Então nesse caso ele vai fechar o nosso app, fechar aquela activity lá, tá? Então poderia ter escolhido qualquer tarefa, tá certo? Então aqui nós poderíamos ter escolhido qualquer tarefa, tá? E aqui embaixo a gente pode fazer algumas customizações. Por exemplo, a gente pode usar aqui o nosso snakebar.setAction text color. Então a gente pode mudar a cor, tá? Então escolher essa cor aqui. A gente pode utilizar o background tint, né? A gente pode colocar o background nele. E aí depois a gente vai ter que utilizar exibir, né? Para exibir o nosso snakebar, nós precisamos utilizar o ponto show também, tipo toast, tá? Então isso aqui não é obrigatório, tá certo? A gente pode até excluir isso aqui e executar o app. E aí quando eu clicar aqui em abrir snakebar, ele vai vir dessa forma, tá? Por padrão ele vai vir dessa forma. Ele utiliza as cores padrão do seu tema, tá certo? Mas se você quiser customizá-lo, né? Do jeito que você quiser, você pode só alterar aqui a cor, tá? Utilizando essa linha de código, set background tint, e aqui você vai utilizar o get color, tá? O método get color, e aí que você vai pegar uma cor nos recursos do Android, então usar o r.color. E aí você pode escolher várias cores, né? Como já tem uma cor aqui também, o Android Studio permite que você venha aqui, clique aqui e mude, né, a cor, por exemplo, muda automaticamente aqui sem ter que ir no código, tá? Então posso procurar tanto no Project quanto no Android, posso escolher uma cor aleatória aí, por exemplo, tá certo? E quando você executar o app já vai estar alterado essas cores aí. Como você pode ver, quando eu clico aqui eu já alterei as cores. Observe que esse snakebar ele não fecha, né? Como eu falei para você, nós estamos aqui utilizando o indefinite e aí ele não fecha. Se nós utilizarmos o long, por exemplo, ele ia abrir e ia fechar sozinho. Mas quando ele não fecha, nós podemos também fechá-lo através de outra button, né? Então, por exemplo, eu botei essa button fechar snakebar aqui. E aí quando eu clicar nela, ele vai fechar o snakebar, tá? Sem eu ter que executar a ação que está pedindo aqui no snakebar, que é fechar o app. Então, para a gente funcionar esse botão, nós temos que criar aqui uma public view, tá? Uma public void, na verdade. E aí eu chamei essa public void de fechar snakebar. Fiz aí o atributo view nela, tá? E aí a gente vai usar esse comando aqui, ó, snakebar.dismiss. E aí é só vir aqui na minha activity, selecionar e um clique e escolher o nosso fechar snakebar. E dessa forma a gente já vai executar esse comando, né, de fechar o nosso snakebar. Eu poderia também, ao invés de ter criado esse método aqui, eu poderia também utilizar aqui o mesmo sistema, né, o set onClickListener, tá? Também funcionaria normalmente. Posso utilizar aqui o botão aqui fechar, ponto set onClickListener, new. E aí aqui eu vou utilizar o nosso snakebar.dismiss. Vou excluir agora esse método aqui.
Vou aqui na Activity, vou também apagar aqui. Vou executar o nosso app. E agora eu posso abrir o Snack Bar. E aí quando eu clicar em fechar, o Snack Bar ele vai fechar também. Então você pode escolher do jeito que você achar melhor para fazer, tá? Mas geralmente esse botão, essa Snack Bar, ela vem com tempo long, porque ela vai abrir rapidamente para dar uma informação e pedir para o usuário escolher ali alguma opção. Então geralmente ela vai vir dessa forma aqui, ó. A gente vai clicar aí em abrir Snack Bar e aí automaticamente ela vai fechar, tá? Então ela vai abrir, você vai executar alguma ação e automaticamente ela vai fechar. Mas você fica aí com essas opções aí para aplicar no seu app de acordo com o seu projeto.